Saudamos a todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado os estudos bíblicos da escola dominical. Saudamos os nossos internautas que, de igual modo, têm nos prestigiado com a sua audiência. Em especial, queremos saudar os nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus, com a doce e gloriosa paz de Jesus Cristo. Aproveitando esta oportunidade, véspera de Natal, queremos também desejar um Natal cheio de paz, a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, e que com seus familiares possam ter momentos com a família e com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Na continuidade das lições do livro de Jó, hoje estaremos estudando a lição de número 12, é a penúltima, sob o título Quando Deus se revela ao homem. É um assunto da maior importância do livro de Jó. Eu diria que esse estudo de hoje, esta fase do estudo, é a principal de todos os outros estudos que antecederam, os outros 11. Nós queremos extrair isso do texto bíblico que está em Jó 38, de 1 a 4, 39, de 1 ao 6, 40, do 15 ao 18, e 41, de 1 ao 3. Eu vou estar lendo todos esses versículos, porque tomaria muito tempo, mas vou citar alguns versículos de cada título, de cada capítulo. Começo por Jó 38, que diz o texto sagrado assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras e sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. O 38, vou ler só o 38:1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteiras têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? O capítulo 40 e o versículo 15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come ervas como um boi. E o 41:1. Poderás pescar com anzol o levitã, ou ligarás a sua língua com a corda? Os outros textos estarão sendo embutidos no decorrer dos ensinamentos. O texto áureo desta lição de hoje está em Jó 46, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. E a verdade prática fala, mesmo transcendente e distante de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. No livro de Jó que estamos estudando, Jó diz no capítulo 42:2, que Deus sabe, e que ele sabe que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos são frustrados. Isso nós podemos entender que Jó está dizendo que o propósito que Deus tinha com a vida dele teria que ter um significado. Ele mesmo não sabia a razão de estar passando por aquele sofrimento. Nem tão poucos os seus 3 amigos, depois mais um, também tinha dimensão do que Jó estava passando. Achavam ele, na sua forma, da sua teologia, de que Jó tinha transgredido, de que Jó tinha pecado, de que Jó tinha sido infiel a Deus, de que Jó tinha cometido impiedade, quando na realidade Jó não era nada disso. Porque foi uma das coisas que Deus fez ao falar com Satanás, foi justamente falar sobre a integridade de Jó. Ele fala assim no capítulo 1, viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto
e temente a Deus que se desvia do mal. A nossa lição inicia-se com o capítulo 1, que tem por título A Revelação de um Homem, a revelação de um Deus pessoal. Repito, a revelação de um Deus pessoal. O ponto 1 do primeiro tópico, o Deus que tem voz. Nós vemos na Bíblia Sagrada que desde que Deus criou Adão e Eva, ele se manifestou com sua voz audível. Veja o que é que diz Gênesis 1:2. E Deus lhe disse, no caso Adão e Eva, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Na realidade, esse era o primeiro projeto de Deus, encher a terra. O segundo projeto de Deus seria a salvação da humanidade, porque ele, sendo onisciente, sabia que o homem iria pecar e o homem estaria destituído da graça de Deus. Mas Deus já tinha um plano para a salvação da humanidade. O drama de Jó começa exatamente quando Deus falou a Satanás. Jó 1:8, que Satanás, ao ouvir que o testemunho de Deus a seu respeito, aí Satanás volta a questionar Deus, dizendo assim, porventura não o cercaste tu, a Jó de bens, e a sua casa, e tudo quanto tem, obra de suas mãos, abençoaste o seu gado e tudo mais. Aí diz assim, porventura teme Jó a Deus debalde. Teme a debalde, que significa, Jó teme a Deus e seria fiel a ti se ele estivesse em provação, se ele estivesse em aflição. Isso é uma lição muito grande para nós hoje, porque nós continuamos a ter lutas, aflições, porque Satanás está no mundo, o mundo jaz no maligno. E diz a palavra de Deus que Satanás está ao redor de nós, os que servem a Deus, rugindo como se fosse leão. Mas sobre isso, Jesus já nos alertou. Em Jó 16:33 diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também está registrado em Tiago 4:7, que diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus amados irmãos, esse testemunho, o que está escrito no livro de Jó, que hoje estamos aprendendo, mais o que Jesus nos alertou, mais o que João escreveu, Tiago escreveu, nós podemos ter tranquilidade para enfrentar a luta que estivemos vencendo. Estamos num momento de grande pandemia, e essa pandemia é sobre o mundo todo, mas nós não podemos temer a isso, temos que confiar neste Deus, porque é somente assim que podemos vencer ao inimigo, porque tudo isso é o inimigo que leva, que todo mal que existe não vem de Deus, é colocado pelo inimigo com permissão de Deus. Deus se revelou a Jó no redemoinho, foi o texto que eu comecei a ler aqui. 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho a Jó. Aqui me faz lembrar que também ele se revelou a Moisés em uma sarça ardente. Também lembro que, e a Bíblia diz em Êxodo, que Deus disse para Moisés tirar a sandália dos pés, que o lugar em que Deus havia se manifestado era santo. Aqui em Jó, Deus também manda que ele faça semelhante, que ele se cinja para que Deus pudesse falar com ele. Na realidade, o livro de Jó também porque esclarece as coisas ocultas que não vão ver nesses capítulos todos, são coisas ocultas que foram reveladas nos capítulos todos que eu li, 38, 39, 40 e 41, são coisas que Deus está revelando através da sua palavra. Trazendo isso para nós hoje, no tempo da graça, nós temos que ter total dependência da palavra. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Também está escrito em Oséias que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa é a recomendação. Em Salmos 1:1 diz que devemos meditar na palavra de dia e de noite. O salmista diz que devemos guardar a palavra do nosso coração para não pecar contra Deus. Agora, o mais importante do conhecimento da palavra e conhecimento de Deus
é o que João escreveu em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna são elas que testificam de mim. Ponto número 2 do tópico 1. A poderosa manifestação de Deus. Deus é um ser que se revela e fala com o homem. Já vimos isso desde o começo da criação. Jó teve a sua vida transformada depois que ouviu a Deus. Na realidade, Jó, o que ele mais anelava era ouvir a voz que tanto ansiava em toda a sua provação. Mas na realidade o que ele ouviu foi as falas dos seus amigos, quando na realidade ele queria ouvir Deus para confortar o seu sofrimento. Em Hebreus 1:1 diz, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, falou-nos nesse tempo pelo Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e se manifestou para que a humanidade, em especial os israelitas, do qual ele se originou, ouvisse a voz. Ele diz, quem ouve a minha voz, ouve a voz do Pai, ouve a voz de Deus. Então, nós estamos na era da graça, da dispensação da graça, em que toda a humanidade tem a possibilidade de ouvir a Deus. Mas nós, como salvos, como os crentes, ouvimos dioturnamente Deus falando. E de muitas maneiras. Hoje você está ouvindo através do estudo da palavra de Deus. E digo agora para você com sinceridade, devemos nos esforçarmos para estar sempre ouvindo a palavra de ensino, a palavra de estudo. Devemos nos esforçar para estarmos na casa de Deus, apresentando nossas vidas, nossos corpos, como sacrifício vivo, para glorificar, para exaltar a Deus e ouvir a mensagem de edificação para as nossas vidas. Devemos, já disse antes, ler, estudar, e assim nós estaremos na posição que vai agradar a Deus. Então, certo como Jó agradou a Deus pelos seus predicados, hoje nós temos condições de ter melhores predicados para que assim Deus se agrade a Deus. Ponto número 3. O Deus que está presente. O Deus que está presente, ponto 3 do primeiro tópico. Os capítulos de no 3 a 37 aparece a apresentação do Deus, do tempo de Jó e dos seus amigos, que foi antes de Abraão, mas é o tempo dos patriarcas. Então, nesse tempo deles, Deus era tido com o nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Isso ele sabia. Na teologia tradicional desses homens, que herdaram dos seus ancestrais, Deus é conhecido apenas por esse título, mas era um Deus que estava distante, era um Deus que não estava presente na hora da sua necessidade. É isso que Jó reclamava, é isso que os amigos lamentavam, e foi isso que os amigos de Jó quiseram lhe consolar, trazendo uma teologia que, ao invés de ajudá-lo, de confortá-lo, colocava Jó cada vez em situação mais difícil, porque eles agiam com um conhecimento que não era revelado. A revelação de Deus, meus amados, é a coisa mais importante da vida de qualquer crente. Procure a revelação de Deus através do estudo. Hoje você tem a Bíblia e o Espírito de Deus está em todo aquele que aceitar Jesus, para que você assim possa receber a inspiração do Espírito Santo. Nesse contexto, Jó reclamava ou clamava por encontrar-se a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema de Jó, do homem de Ur. Pensava que Deus o havia abandonado. Mas o grande propósito do livro de Jó, isso é que é importante no aprendizado de hoje. O grande propósito do livro de Jó é revelar que, mesmo quando estamos em luta, em tribulação, passando tudo que é prova, é aí, nesse momento, que parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não ouve mais as nossas orações, que nós devemos perseverar pela nossa fé. Deus está presente de nós em todos os momentos, em todos os sentidos. Se ele deixa um tempo sem que ele se revele, é porque ele tem propósito nisso. Jó não entendeu isso, mas depois ele veio a compreender, como
os textos que estamos estudando neste dia, nesse momento. O próximo ponto da nossa lição. O ponto 2 da nossa lição é a revelação de um Deus sábio. E o primeiro ponto, na mecânica celeste. Pelo fato de Deus estar se agradando de Jó e que não levou-se pela dificuldade, Deus agora quer premiar Jó. Está escrito em Jó 19, 25, que Jó disse, na dificuldade maior, no momento mais difícil, ele disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha essa fé, essa convicção. E por que não dizer a certeza disso? Por isso, Deus contemplou a sua fé, contemplou a sua fidelidade, que acrescentada às outras qualidades, fez com que Deus fizesse agora um desafio para Jó. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isto e ver com o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Isso era o desejo de Jó, mas era um propósito superior de Deus que todos os seus servos, Jó, e como ele revelou também em várias partes da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, de que ele quer que o homem tenha conhecimento da criação de Deus, desde a eternidade até as coisas que aqui foram criadas. No Salmo 19:1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Jó, no seu período de lutas, se comportava como um grande sábio. Isso foi um erro dele, porque na realidade ele não tinha a revelação de Deus ainda, mas pelo conhecimento se comportava como um grande sábio. Esse foi um dos seus erros. Eu quero chamar aqui a atenção. Conhecemos e sabemos que há muitos obreiros que querem mostrar algo que não lhe foi revelado e que o conhecimento que ele adquiriu de outrem não é o suficiente para você trazer uma revelação de Deus para a igreja ou para quem ele puder pregar a palavra de Deus. O importante é que nós preguemos a palavra. E, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, isto em tempo e fora de tempo, porque essa palavra é que leva o conhecimento de Deus e leva à salvação. Porque a fé salvífica vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, preocupemos com a palavra, o ensino da palavra, o estudo da palavra, e assim, desde que revelações, Deus vai nos dar, com toda certeza, Ele vai fazer isso, porque Deus sabe de que o desejo do nosso coração de estar pregando a sua palavra, Ele vai nos dar a capacidade para tanto. O ponto 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, que Deus está mostrando a ele, nos textos que estamos estudando aqui, que eu vou repetir quais estamos estudando, Jó 38, 39, capítulo 38, 39, 40, 41, se Jó não conhecia isso, porque é revelado por Deus, e Deus começou a revelar para ele, então essa dinâmica viria somente por revelação de Deus, por providência divina. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões, como veio a existir a criação. Então, nesse questionamento que Deus faz, Deus está ensinando, Deus está questionando Jó e perguntando para que ele possa entender que Deus é um Deus soberano. Deus se revela ao homem. Deus é um Deus poderoso e quer que todos conheçam em profundidade. Por isso que lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos de conhecer a Deus. Isso é muito importante. Jesus disse: errai para não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então esse é o nosso afã, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa busca, esse é o nosso intento como servo de Deus, se queremos ser instrumento na mão de Deus para o ensino da sua palavra. Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para manter
todas as coisas que ele criara. E aí, meus amados, nós podemos conhecer as revelações de Deus e por elas podemos dar o conhecimento da grandiosidade deste Deus. Deus que se revela aos homens e tem o maior desejo que todos venham conhecê-lo. O ponto no 3 do tópico 2, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Nesse tópico veremos que a revelação de Deus sobre a mecânica celestial que ele estava apresentando a Jó e da vida não foi uma censura à integridade de Jó. Não foi isso que Deus estava querendo mostrar ao patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, como ele havia dito. Mas faltou humildade, pois agiu de forma presunçosa e questionava a majestade divina. Meus amados irmãos, quanta falta de sabedoria nós vemos em alguns homens de Deus, que chamam de Deus, que não deixa de ser, que querem demonstrar um cabedal de conhecimento, querem realmente acrescentar aos seus sermões coisas que ele não recebeu a revelação. E por aí ele começa a pregar aquilo que não era necessário, porque a própria palavra basta a própria palavra para que nós saiamos cheios do conhecimento de Deus, seremos abençoados. E Deus, pela sua palavra, ele fala com cada um conforme a sua necessidade. Não importa que eu possa ter PhD, curso superior, muitos diplomas, não. Basta que você busque o conhecimento da palavra. Não sou contra que ninguém estude, pelo contrário, estou aqui incentivando que estude, que examine as Escrituras, que medite nas Escrituras, que se aplique ao conhecimento, tudo isso. Mas nós nunca podemos estribar o nosso conhecimento para querer demonstrar que somos alguma coisa. Porque a glória pertence a Deus e ele não dá sua glória a ninguém. Nós temos que fazer, na realidade, como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então, que Deus cresça e que todos nós, pecadores, diminuamos quando estivermos usando a sua palavra para pregar a sua mensagem. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi censura a Jó. Volto a repetir. Estes 4 capítulos que estamos estudando hoje tem 129 versículos, onde Deus dialoga com Jó e lhe faz revelações profundas sobre a criação das coisas deste mundo. Eu diria que esses 4 capítulos seriam um complemento de Gênesis 1, 2 ao 31, onde Deus cria o mundo e todas as coisas, conforme está registrado no Pentateuco, no livro de Gênesis, que Moisés registrou. Então, nós vamos nos aprofundar nisso cada vez mais, saber e desejar saber o que Deus fez por nós e como Deus criou todas as coisas. Isso é importante que o crente seja bem informado. Por isso, estamos aqui estudando a palavra. O ponto 3 da nossa lição de hoje. A revelação de um Deus poderoso e justo. A revelação de um Deus poderoso e justo. Tópico 1. O Belmote e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a 2 grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder. Lembra que Jesus fazia parábolas? Comparando as coisas terrenas, as coisas conhecidas, para explicar as coisas sobrenaturais. E assim os seus ouvintes poderiam compreender melhor as suas mensagens. Aqueles que estivessem desejosos de ouvir. Por isso Jesus, quando mandou as 5 cartas para as igrejas da Ásia, ele disse em todas as cartas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu mesmo estou dizendo para quem está ouvindo essas lições de Jó. Muito complexa, muito profunda e precisa de entendimento para compreender a mensagem de Deus. Louvado seja Deus por isso. Entendendo isso, esses 2 animais aqui que ele compara é porque retrata justamente
a potência, o vigor que esses animais têm. Vou ler aqui. Jó 40:15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Isso aqui ele está se referindo ao hipopótamo, por causa da sua força brutal. O hipopótamo é de uma força brutal. Isso significa dizer que Deus nos dá força para vencer todo o mal e possa sobreviver sobre as nossas vidas, quando estivermos passando por lutas e tribulações. O capítulo 41, verso 1, fala do Leviatã. Versículo 1, poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligares a sua língua com a corda. O Leviatã representa o crocodilo, um animal que tem o significado de sobrenatural, porque ele pega a presa fora e desce para o fundo das águas, vem e aparece quando ninguém menos espera. É completamente uma forma de exemplificar. O Leviatã, tanto o behemoth e o Leviatã, representa o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é inexplicável as maravilhas do mundo criado por Deus. Nós assim podemos mostrar para o mundo o poder e a força que Deus tem nos dado para vencer tudo que vier da parte do inimigo. O ponto número 2 desse terceiro tópico diz a justiça e a graça. A justiça e a graça. Se Jó não é capaz de lidar com o behemoth e nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Não tinha nenhuma condição, seria impossível para ele. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador, esse está acima de todas as coisas, não havia sido injusto. Que o Criador não havia sido injusto, mas justo com ele, até com o ímpio. A Bíblia não diz assim que o sol nasce para todos, para o bem, para os bons e para os maus? Não é assim? Então Deus não faz exceção de pessoa. A bondade e misericórdia de Deus está aí estendida. A graça de Deus está aí para ser alcançada por todos. Você e eu, que aceitamos Jesus, foi nós que decidimos aceitar o que o Espírito de Deus quis nos convencer. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para não ser condenado, da justiça para ser beneficiado pela graça e do juízo para não entrarmos em condenação. Por isso, meus amados, a paz de Deus nos traz realmente todos esses conhecimentos e esclarecimentos para que assim possamos ser edificados pela palavra de Deus. Auto-justificar-se diante de Deus não adianta. Eu conheço pessoas como evangelistas que você vai pregar e fala, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, mas eu preciso aceitar Jesus. A justiça do homem é considerada como trapo de imundície, mas a justiça de Deus é que opera em nós a salvação, pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Só a graça de Deus poderá justificar o homem, ele depende somente da graça divina. Então Jó não dependia do seu bom testemunho, não adiantava os seus amigos quererem condená-lo, porque na sua teologia achavam que ele tinha pecado contra Deus, estavam errando, porque eles não podiam julgar, e nem tentar a Deus. Dizendo que Deus disse quando Deus não falou, usando o nome de Deus para poder mostrar que Jó estava errado. Não é dessa forma. Nós temos que justamente deixar que o Espírito de Deus flua em nossas vidas para nós podermos falar das coisas divinas, das coisas celestiais e do Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão. Nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Isso foi maravilhosa. Porque nós vimos os erros e os acertos e vemos a recompensa que Deus deu para Jó. Nós vamos ver no próximo estudo
que recompensas Jó esteve. O seu estado, certamente, pela Bíblia, vai ser na próxima lição, nem se compara com o primeiro estado. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo da forma que ele levou Jó a contemplar a sua grandeza, mas para que Jó pudesse conhecê-lo. Então, para conhecê-lo, é o que eu desejo que você, nesta lição de hoje, possa ter aprendido para se tornar, na realidade, um crente mais eficaz, um crente capaz. Aleluia. Que agrade a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jó teve fé e pôde agradar a Deus. Senhor, nós oramos para agradecer a Ti por ouvirmos a Tua palavra. Por sabermos que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia estende de geração a geração. E que a Tua palavra venha ficar gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecar contra Ti, para que possamos prosseguir a nossa jornada e que o Teu Espírito Santo possa guiar nas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. Nós queremos agradecer por cada um dos amados que estiveram ouvindo até então, até o fim, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para, neste momento, estar chegando ao coração de todos quanto ouvirem. Receba a palavra, guarde a palavra e seja abençoado pela palavra, em nome de Jesus. Amém?